A paz do Senhor Jesus a todos. Aqui é a missionária Jéssica, da Igreja Cristã, Sal da Terra, Luz para o Mundo. Eu quero trazer neste dia de hoje uma reflexão a todos, que se encontra em Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 18. Quero falar sobre um tema que tem sido deixado para trás, um tema que quase não tem se falado, e que para tudo ir bem na vida de um homem e de uma mulher, de um casal, esse tema ele tem que ser falado, ele tem que ser pregado, ele tem que ser ensinado, principalmente nesses tempos aonde tem havido muita independência, aonde tem havido cada um para si, não tem mais aquele amor. A Bíblia diz assim que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E esse tema, é claro, é o casamento. É uma coisa muito boa, é algo tão maravilhoso que Jesus, ele compara o casamento, Deus, ele compara o casamento como Jesus vindo nos buscar, a noiva encontrando com o noivo. Para você ver, ter uma noção que a Bíblia também diz que Deus, ele odeia o divórcio. Então, por isso que o casamento, ele é até que a morte separe. E a morte, ela é longa, como todos sabem. Graças a Deus por isso. A partir do momento que ali o homem e a mulher casam, a Bíblia diz que ambos, eles se tornam numa só carne. Então, tudo que um sente, o outro vai sentir. Tudo que um planeja, o outro também está nos planos. Amém? Olha só para você ver. Só que a base do casamento é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é bem clara em dizer que a edificação de um lar, ela não vem do homem, ela vem da mulher. A Bíblia diz bem clara que a mulher sábia, ela edifica a casa. Amém? Essa responsabilidade não é para homens, é para mulher. Em Gênesis capítulo 2, no versículo 18, fala que: "E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem viva só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja diante como dele." A Bíblia também, ela vai nos ensinando, ela vai nos mostrando que Adão, ele colocou nome em todos os animais, em gado, em aves, só que não achava, né? A Bíblia diz assim que não achava uma adjuntora para que estivesse diante dele. A palavra adjuntora, ela vem dizendo que ela é uma auxiliadora, uma ajudadora, alguém que auxilia, alguém que ajuda, alguém que está junto, do lado, para ajudar, para auxiliar. Então Deus agora, ele cria da costela de Adão, ele forma uma mulher. Lá em 1 Coríntios, capítulo de número 11, no versículo de número 8, vai dizendo: "Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão." A partir do momento que tem o casamento, ambos tornam numa só carne. Mas a salvação, ela é individual, porque a salvação é pelo indivíduo, ela é individual. O marido não vai salvar a mulher não vai salvar o marido. Mas a forma com que eu trato meu esposo, a forma com que o esposo trata a esposa, corre um grave risco, se não estiver dentro da palavra de Deus, de perder a salvação. As pessoas estão pensando que perde a salvação em grandes coisas, e não são grandes coisas, são em mínimas coisas. Olha para você ver o que o texto de Efésios nos ensina, dizendo que nós, mulheres, fomos criadas por causa do nosso esposo ou por causa do homem. A Bíblia nos ensina dizendo que a mulher, ela foi criada por causa do homem. Então olha para o seu marido e fala para ele: "Você é a causa de eu ter existido. A minha existência é por causa de você." A mulher só foi criada por causa do homem. Amém? Agora, uma coisa que eu quero dizer aqui para vocês. Quando no versículo
de número 23, olha para você ver o amor que Adão já traz ali para com Eva. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, e esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Nós, igreja, mulheres de Deus, não andamos no conselho do ímpio. Está lá em Salmos primeiro. Não só mulheres, mas todos, ele não anda no conselho do ímpio. Nós não andamos na conformidade que o ímpio anda. Nós não andamos nos caminhos do ímpio, no aprendizado que o mundo lá fora tem. Um casamento bem-sucedido, ele só pode ser bem-sucedido mesmo e estruturado se houver a palavra de Deus. A base de um casamento é a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz lá em Efésios capítulo de número 5, essa palavra não foi arrancada e por ela eu e você vamos ser cobradas no juízo final. Efésios 5, 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. A submissão, a sujeição, nós vamos ser cobrados por isso. Lá no céu, no juízo final, quando Deus nos chamar, Ele não vai perguntar qual foi o nosso cargo aqui na terra, Ele não vai saber quantos diplomas acumulamos aqui na terra, Ele não vai saber Ele não vai querer saber qual é a nossa conta bancária, Ele não vai querer saber qual a posição que nós galgamos, Ele vai querer saber se nós cumprimos essa palavra de ser submissa ao esposo. Amém? Então, ou seja, pode ser ungida, pode ser missionária, pode ajudar os pobres, pode dar comida ao faminto, pode visitar lares, pode visitar casas. Se não for submissa ao esposo, não vai entrar no céu. Se não for submissa ao marido, esta mulher corre um grave risco de ir morar no inferno. Amém? A primeira coisa, o primeiro dever que a Bíblia nos ensina é de ser submissa. Se você é casada ou se você não casou, analisa bem essa palavra, porque a partir do momento em que casar, a primeira coisa que Deus manda a mulher fazer é ser submissa ao marido. E você que já é casada, você que aprendeu nos costumes mundanos, às vezes você aprendeu lá fora que a mulher é independente, que a mulher não precisa de homem para viver. Ei, acorda nesse dia de hoje. Você, mulher, foi criada por causa do homem. A mulher só existe por causa do homem. Nós temos que nos colocar no nosso lugar de mulheres submissas. Você sabe por que tem muito casamento fracassado? Você sabe por que tem mulheres não amadas? Você sabe por que mulheres andam amarguradas, mulheres andam depressivas, mulheres andam sentimental? É porque anda fora do princípio da palavra. E o princípio da palavra é esse, o casamento. A base da sociedade é o casamento. A classe que mais tem se divorciado não está lá fora no mundo, não está dentro da igreja. Você sabe por quê? Porque tem perdido o princípio da palavra. E Deus, ele disse que ele odeia o divórcio. E uma base para o divórcio é somente uma: adultério. Não tem outra base. Se não houver adultério, não pode haver divórcio. É claro que o homem e a mulher não é obrigado a viver junto, mas se não quiser viver junto, eles podem se apartar e nunca mais casar novamente. Está lá acerca do casamento em 1 Coríntios capítulo 7. É claro que aqui eu estou dando apenas uma reflexão. Vou gravar outros vídeos falando sobre esse mesmo assunto, trazendo o princípio bíblico, o princípio de santidade, o princípio de união, o princípio de amor. Não adianta chegar, dirigir um culto, não adianta ser ungida diaconisa, não adianta ser ungida missionária. Eu não vou dizer pastoreio, porque a Bíblia não tem sacerdócio feminino como pastoreio. Amém? Não tem na Bíblia, não está escrito na Bíblia, não há base bíblica. Mas você pode ser uma diaconisa, uma evangelista ou uma missionária. E o seu esposo pode ser um obreiro. Na sua casa,
Diante de Deus, ele é o seu cabeça, ele tem autoridade sobre você, você é submissa a ele. Você pode ser milionária e ele pode ser apenas uma pessoa do serviço geral, mas diante de Deus, ele é o seu cabeça e ele tem autoridade sobre você. Então não adianta cantar, não adianta pregar, não adianta fazer obra social alguma. Se dentro de casa a mulher não é submissa ao marido, diante de Deus, ela nunca vai ter êxito. Amém? Se nós não submetemos ao marido que nós vemos e não amamos ao marido que nós vemos, nós vamos amar a Deus que não vemos? Louvado seja o nome do Senhor. Então guarda essa palavra nesse dia de hoje. Pensa bem, procura a palavra, volte atrás. Quem sabe o seu casamento está fracassado, quem sabe o seu casamento está falido, quem sabe a sua casa não tem mais união, não tem mais amor. E a mudança ela começa de nós. A edificação da casa não é do homem, é da mulher.